É muito interessante como Paulo inicia essa carta aos Filipenses, e ela é uma carta peculiar, muito, muito diferente, talvez, das demais cartas do próprio apóstolo Paulo. É uma carta, né, como a Alzeni falou na semana passada, uma carta pessoal, né? Ele tem a preocupação de pincelar aquilo que ele sente, aquilo que vem do coração dele, aquilo que brota da vida dele. E é engraçado que a gente, quando lê Filipenses e faz uma comparação, por exemplo, com a carta de Paulo aos Gálatas, com a carta de Paulo aos Romanos, com a carta de Paulo aos Coríntios, não parece ser a mesma pessoa. Porque Paulo, ele coloca toda a sua energia aos Gálatas, todo o sentimento que ele tem aos Gálatas, por causa da maneira com que os Gálatas se portam diante da pregação de um evangelho distorcido, de um evangelho diferente, e essa paixão que ele tem pela verdade. Aos Coríntios, ele mostra a tristeza profunda que ele tem no coração de pessoas que conhecem a verdade e mesmo assim se desviam dessa verdade, vão por outros caminhos. Mas aqui não. Na carta aos Filipenses, ele coloca todo o sentimento de gratidão e alegria. E é muito interessante, quando a gente começa lendo lá no versículo 2, a maneira com que ele trata. Após a saudação, né, que a irmã Alzeni tratou tão bem na semana passada, ela deu aquela pincelada, mostrou para a gente quem eram os Filipenses, onde ficava essa cidade. A cidade de Filipos era a primeira cidade quando você vinha da Ásia para a Grécia, né, na região da Macedônia, era o primeiro porto que você encontrava quando você margeava o Mar Egeu. Então, o primeiro lugar, o primeiro grande ponto de entrada na Macedônia era a cidade de Filipos, que tinha outro nome. Passou a ter esse nome por causa do pai de Alexandre o Grande, quando conquistou ela, deu o seu próprio nome, né, o rei Filipe deu o próprio nome à cidade, em homenagem a si próprio. E nessa cidade, Deus fez algo muito grandioso na vida, tanto do apóstolo Paulo, quanto das pessoas que ali viviam. E Paulo começa no versículo 2 dizendo assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Lembranças, quem é que não tem lembranças, né? Quem é que não vive lembranças? Quem não tem alguma lembrança? Existem boas lembranças, más lembranças. Só que é engraçado que determinadas circunstâncias que acontecem na nossa vida, elas podem trazer tanto boas quanto más lembranças. A Alzeni tratou com a gente na semana passada a respeito de como começou o trabalho na cidade de Filipos. Vamos voltar lá em Atos, só para a gente recordar um pouquinho. Salvo engano, Atos capítulo 16, é isso, Alzeni? Atos 16, quando ele, a partir de Troade, né? Quando ele está em Troade e ele tem um sonho dizendo, atravessa a Macedônia. E dali ele vai, a partir do versículo 11, onde começa especificamente o trabalho, dizendo assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Neápolis é o porto da cidade de Filipos, é o porto da cidade de Filipos. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali se reunido. Os irmãos devem se lembrar que ele se reuniu com aquelas mulheres, falou a respeito do evangelho. Algumas mulheres, entre elas Lídia, se converteram. Só que mais à frente um pouquinho, a partir lá do versículo 16, o que vai acontecer? Existia uma garota que era possessa e fazia adivinhações. Ela tinha o seu senhor, seus senhores que ganhavam dinheiro. Paulo, enfurecido, né, porque o diabo não estava mentindo, estava falando que eles eram homens de Deus. Só que no intuito de enganar, de massagear o ego de Paulo e Silas e assim por diante. E Paulo não caiu nessa história, simplesmente repreende, expulsa aquilo ali. E o que acontece com eles? Vamos ver na sequência ali, lá no versículo 19. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando o costume que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. A primeira lembrança, talvez, que Paulo tivesse da cidade era justamente desse dia de oração no rio. Ele saiu para orar no rio, encontra com algumas mulheres, fala a respeito do evangelho.
Só que na sequência dos fatos a gente vai ver algo complicado. Eles são levados para o centro da cidade, para a praça principal da cidade, são despidos, ficam nus, pelados, nus, expostos publicamente, são açoitados, mesmo sendo cidadãos romanos. Ou seja, a lei foi infringida. Eles foram açoitados, humilhados publicamente, colocados nus. Eu fico às vezes imaginando que a gente pode sentir vergonha por pouca coisa, mas imagina você lá na praça cívica, amarrado ao monumento ao imigrante ali, às nações, nu e sendo açoitado. Hoje em dia a gente está vivendo um tempo em que, quando a gente fala de exposição pública, e como a internet muitas das vezes expõe as pessoas publicamente, humilha essas pessoas, detrata, expõe as pessoas e coloca elas numa situação de muita vergonha, às vezes você pode tentar imaginar o que é isso, mas Paulo e Silas foram colocados nus numa praça pública, diante da multidão de toda a cidade, e ali foram açoitados como se fossem criminosos. Isso com certeza causaria um trauma muito grande em qualquer um de nós. A gente guardaria esse momento com uma tristeza muito grande no coração, e talvez como uma mágoa muito profunda. E quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses, a gente vai ver que Paulo não cita isso. Ele não se lembra disso. A primeira coisa que ele fala que ele diz é o seguinte: quando me lembro de vocês, o coração se alegra. O coração se enche de gozo, se enche de satisfação, se enche de uma felicidade indescritível. Eu não sei nem como dizer o quanto eu me alegro em me lembrar de vocês. E aí entra essa música que eu quero tocar para os irmãos aqui, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Uma música chamada Em Troca, do Guilherme Kerr, que eu achei simplesmente fantástica. Ouçam. A gente carrega por vezes no peito histórias e brigas vividas lá atrás. O tempo não cura feridas sem jeito, e mágoa profunda nem morte desfaz. Às vezes no peito a gente carrega os sons do passado, as vozes de então, a dor de uma frase ferida nos cega, nos fisga e nos serra, calando a canção. São dores, são marcas, amores e mágoa, são plantas que o sol nem deixou florescer, são rios poluídos, são fontes sem água, lembranças amargas, quem dera esquecer. Mas toda essa dor foi sentida por Cristo, e as nossas tristezas levou sobre si, marcado e ferido, qual nunca foi visto, na cruz do suplício sofreu tudo ali. Por isso ele sabe das dores tão nossas, das marcas de fogo que o tempo deixou. Conhece as lembranças doídas e as fossas, tomou nossas dores e as mágoas levou. Em troca nos deu o perdão que nos cura, o amor que alivia e a fé que refaz. Mudou nossas vidas com nova figura, plantou-nos para sempre no abrigo da paz. Em troca nos deu o perdão que nos cura, o amor que alivia e a fé que refaz. Mudou nossas vidas com nova figura, plantou-nos para sempre no abrigo da paz. Em troca nos deu o perdão que nos cura, o amor que alivia, a fé que refaz.
quando a gente é tomado por lembranças do passado, que enche o nosso coração de dor, às vezes é difícil a gente suportar e uma lágrima cai. E eu fico impressionado como Paulo não se lembra dos momentos de dor. Como o momento mais, talvez um dos momentos mais terríveis da vida dele, mais vergonhosos da vida dele, não são mencionados na carta aos Filipenses. Não vem a lembrança. O que vem a lembrança dele é: agradeço a meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Lidar com sentimentos é muito complicado, é bem difícil. Só que Paulo sabia fazer isso. Ele tratava seus sentimentos de uma maneira muito interessante e nos dá uma dica de como a gente lidar com as situações difíceis, com os momentos ruins, com os momentos mais dolorosos da nossa vida. A gente sempre precisa encontrar o lado bom das coisas, sempre precisa enxergar. Paulo não tinha lembrança dos açoites, Paulo não tinha lembrança das dores, Paulo não tinha lembrança da vergonha. Ele não faz questão de citar essa vergonha aqui, mas ele agradece a Deus todas as vezes que ele se lembra dos irmãos da cidade de Filipos. Não são poucas as vezes que a gente carrega tanta mágoa no coração por uma palavra que foi dirigida a nós, às vezes num momento de raiva, por alguém que a gente ama, por alguém que a gente gosta. Essa pessoa, às vezes, numa explosão de sentimento, numa explosão, ela fala alguma coisa que nos maltrata, que nos fere. E por vezes isso é suficiente para romper com a comunhão. Existe uma coisa dentro da igreja que existe, e que só falta a gente colocar em prática. Uma coisa chamada unidade. A unidade já existe, só precisa ser colocada em prática. A unidade vem de Deus, de Deus. Nós não precisamos construir unidade, nós não precisamos construir um relacionamento baseado em unidade, porque ele já existe. A única questão é praticar, é fazer, é só seguir. Eu não preciso fazer mais nada, o Espírito Santo já me une. Todas as vezes que a gente questiona o que vem a ser a adoração, por vezes a gente pensa milhares de coisas. Adoração pode ser música, adoração pode ser gesticular, adoração pode ser me manifestar, colocar o meu sentimento, me derramar diante de Deus. Mas eu queria dar uma resposta muito simples e eu gostaria que você guardasse ela no seu coração. O que é adoração? Adoração é resposta. Resposta. E Paulo, nesse trecho, ele nos dá uma resposta de adoração. Que resposta é essa? Todas as vezes que eu sou exposto a alguma situação, quer seja ela boa, quer seja ela ruim, como é que eu vou responder a Deus diante dessa situação? Qual vai ser a minha maneira de tratar com Deus a respeito dessa situação? Se eu tenho entendimento que nenhum fio de cabelo, nenhuma folha de uma árvore cai sem o consentimento de Deus, eu tenho consciência de que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas. Se eu estou vivendo determinada situação, Ele tem o controle dessa situação. Como é que eu vou responder a Ele? Como é que eu vou responder a Deus a situação em que eu me encontro? Eu estou desempregado, como é que eu vou responder a Deus? Eu estou doente, como é que eu vou responder a Deus? Eu estou ferido, como é que eu vou responder a Deus? Eu estou alegre, como é que eu vou responder a Deus? A adoração é a resposta que você retorna a Deus diante das circunstâncias que você está vivendo. Quando você está sofrendo, quando você está passando por momentos difíceis, o que você faz? Reclama, chora, diz para Deus: eu não merecia estar nessa situação, eu tenho sido fiel, eu tenho preservado a minha vida diante de Ti, eu tenho guardado os Teus preceitos, como diz Asaf no Salmo 73, meu Deus, não desviei o meu pé durante toda a minha vida dos Teus caminhos, e hoje eu olho para o injusto e vejo ele prosperar, e olho para a minha casa e os meus filhos estão sofrendo. Sua resposta vai ser como a de Asaf, a sua resposta vai ser como a de Paulo: agradeço todas as vezes que me lembro de vocês. Adorar a Deus é a maneira com que você responde a Deus a sua situação, como você está. Está sofrendo? Glorifica a Deus. Está chorando? Adore a Deus. Está sentindo dor? Louve ao nome do Senhor. Isso é adorar. Está feliz? Louve também. Agradeça a Deus. Mostre satisfação. Isso é adoração. Adoração não é só levantar as mãos, não é só cantar, não é só chorar.
mas é a maneira com que você responde a Deus diante de tudo aquilo que você é exposto. Você quer ser um adorador, e a gente hoje tem uma música da Alda Célia, né, que Deus procura ver, acha em mim, Senhor, verdadeiro adorador. Quer ser achado como verdadeiro adorador? Comece a observar as respostas que você dá a Deus em toda situação que você é colocado, em todo momento que você é exposto. Observe como é que você age. Olha para a sua vida e vê como é que você se comporta diante das situações mais complexas, ou até das situações melhores. Porque tem gente que quando está bem, simplesmente se esquece de Deus. Quando tudo está maravilhoso, você olha assim, que bênção, que maravilha, estou prosperando, as coisas estão indo bem, oh, glória a Deus. Mas não dobra o joelho, não louva a Deus, não se satisfaz com Deus, fala só da boca para fora. Paulo nos dá uma dica muito interessante de como tratar os nossos sentimentos, de como tratar os nossos momentos difíceis, de como tratar a nossa vida em momentos muito complexos. Paulo não se lembra dos momentos difíceis, mas ele se lembra com alegria dos irmãos, porque mesmo sob todo esse sofrimento, a igreja de Filipos se torna a grande igreja companheira de Paulo. Aquela igreja que investe no ministério de Paulo, não só de perto, mas também de longe. Quando Paulo estava bem distante, lá em Roma, quando Paulo estava bem distante, em Cesareia, quando Paulo estava bem distante, em Jerusalém, a igreja de Filipos continuava ofertando, ajudando, orando, participando com Paulo. E é isso que Paulo se lembra. Tem momentos que são difíceis na vida da gente. Eu não vou dizer que não são, não. Eu não vou dizer que eu não me abalo com momentos ruins. Não me abalo, sim. Só que eu sempre tento seguir essa dica de Paulo. Não vou lembrar das coisas ruins, não vou lembrar do momento difícil, não vou lembrar da dor. Eu vou lembrar da satisfação que eu tenho em Deus, da alegria que eu tenho nele. Essas lembranças, com certeza, Paulo não tinha esquecido esses momentos difíceis. Ainda ele se lembrava disso. Ainda mais porque ele tinha Lucas do lado dele, contando a história dele todinha, fazendo ele se lembrar dessas coisas. Lucas escrevendo o passo a passo dele. Mas a música do Guilherme Kerr diz que tem mágoas que nem a morte desfaz, né? Ou seja, às vezes a gente entra em conflito com alguém, a pessoa morre e a gente continua magoado com aquela pessoa, não dá conta de perdoar aquela pessoa. E Paulo simplesmente vai na contramão desse caminho. Apesar de que a igreja de Filipos havia nascido na beira do rio e cresceu após a prisão ilegal de Paulo e Silas, sua humilhação pública na praça da cidade, sendo ali severamente açoitados nus diante da população e as correntes pesadas atadas aos seus pés, prendendo-os ao tronco, como se fossem criminosos da pior espécie. Porém, Paulo observa isso: agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por vocês, sempre oro com alegria. Paulo tinha satisfação em lembrar daqueles irmãos. Paulo tinha muita alegria em simplesmente trazer a lembrança. Eu acho interessante, em todas as minhas orações por vocês. Sempre que Paulo se lembrava de orar pelos irmãos de Filipe, o coração dele se enchia de alegria. Era transbordado de alegria, por causa daquilo que ele tinha guardado no coração a respeito daqueles irmãos. Note que as lembranças acerca de Filipos não são coisas ruins que aconteceram, mas o rosto de cada irmão daquela comunidade. E logo a seguir, algo que fica marcante naquela igreja, e é bom frisar que era uma igreja pobre. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 2, era uma igreja pobre, mas que se esforçava ao extremo para manter o ministério de Paulo, para dar o sustento a Paulo. Eles não tinham condições. E realmente, a Macedônia era uma região pobre da igreja, da Grécia. Era uma região pobre. Mas eles não olhavam para a sua pobreza, mas olhavam para a alegria que eles tinham em poder contribuir, fazer parte do ministério de Paulo. O que a gente deve fazer quando a gente está alegre? O que os irmãos acham que a gente deve fazer quando a gente está alegre? A Bíblia dá a dica. Cante, né? Cantar. Só que Paulo vai um pouquinho além do cantar aqui, eu acho muito legal isso. O que Paulo faz quando ele se lembra com alegria dos irmãos de Filipos? Dar graças a Deus. E o mais legal, irmã Olga, parabéns atrasado, irmã Olga. O mais legal, ele intercede. Todas as vezes que ele se lembra alegremente daquele povo, eu vejo Paulo se ajoelhando, colocando-se diante de Deus e se lembrando de cada um. Eu acho muito legal uma das características de Paulo,
é que Paulo ele não lembra do todo, mas ele lembra do individual. E eu tenho certeza que Paulo, nas orações dele, ele lembrava de cada um. Imagina Paulo orando. Se a irmã D, os irmãos aqui fizessem parte de Filipos, ele citava: meu Deus, eu apresento diante de ti a irmã Delândia, apresento o irmão Diego, Alzeni, apresento o Mateus, apresento todos vocês, apresento a Ione, apresento o André. Ele se lembrava do nome, das características de cada um deles. Ele olhava assim, talvez na mente lembrasse da Alessiane e falava assim: ó Senhor, eu lembro da Alessiane, tal dia ela fez isso por mim. Eu lembro da Débora, eu lembro da Nísia, eu lembro do Cleomar, eu lembro do João Carlos, eu lembro do irmão Hélio, eu lembro da irmã Olga. Ele lembrava de cada um deles, e todas as orações dele, ele citava um por um deles, com alegria, com satisfação, com gratidão, como disse a irmã Olga. Ele tinha gratidão no coração por cada um deles. E a primeira coisa que ele fazia quando ele se sentia alegre, ele intercedia. E é interessante que Hernandes Dias Lopes, quando vai falar a respeito da intercessão, ele diz que ele encontra pelo menos 4 tipos de intercessão nas orações de Paulo, e que vale a pena a gente se lembrar aqui, e é interessante até a gente praticar. Em primeiro lugar, a intercessão contínua. Se é para interceder, que seja intensamente. Paulo não era um cristão profissional. E o que eu quero dizer com cristão profissional? Eu sou crente só das 8 às 18, ou sou crente aos domingos das 9 às 21 horas. Das 9 às 21 aos domingos eu consigo praticar o meu cristianismo. Meio de semana não, aí eu sou outra pessoa completamente diferente, tenho os meus compromissos, tenho as minhas coisas a fazer, e eu não tenho tempo para ficar lembrando dos irmãos nas minhas orações não. Eu vou lembrar das minhas dificuldades, afinal quem sofre lá no emprego sou eu. Quem é perseguido sou eu. Quem passa por dificuldades sou eu, então eu não tenho que lembrar dos outros, eu tenho que lembrar de mim mesmo. Paulo não era assim não. Ele se lembrava de cada um dos irmãos, mesmo estando preso. Lembrando aqui, Alzeni falou para os irmãos aqui na semana passada, quando Paulo provavelmente escreveu essa carta, ele estava preso, ou em Roma, ou em Éfeso, mas estava preso. Tanto que ele fala a respeito das suas correntes. Só que mesmo estando nessa situação, ele se lembra de cada um dos irmãos. Até onde eu saiba, não tem ninguém preso, acorrentado aqui, tem? Então por que você não ora pelos seus irmãos durante a semana? Isso vale para mim também. Se você não está acorrentado, Paulo estava, e mesmo assim ele orava pelos irmãos, por que eu não oro? Por que eu não intercedo pelos meus irmãos? Por que eu não lembro do pastor Júnior lá em Afuá, não lembro das dificuldades dele, das lutas dele? Por que eu não lembro da Cris? Nós vemos o Júnior alegre aqui, hoje veio, me abraçou, sorrindo, mas eu tenho certeza, Júnior, que lágrimas escorrem dos seus olhos de madrugada. Eu tenho certeza que você sente saudade da sua casa, que você sente saudade do seu lugar, que você sente saudade dessas pessoas. Eu tenho essa certeza. E por que eu não posso me lembrar das orações para que Deus console o seu coração? Para que Deus alegre o seu coração lá? Para que você não veja as lutas, mas olhe só as vitórias que Deus tem para te dar. Por que eu não me lembro disso? Sabe por quê? Porque eu sou egoísta. Porque eu só me lembro dos meus problemas, só me lembro das minhas situações difíceis. Eu não lembro que você está lá distante, passando por dificuldade, que você abriu mão da sua vida aqui, abriu mão das suas amizades aqui, abriu mão dos seus familiares aqui, para viver no campo, tão somente para Deus. Ontem eu conversando com a Cristina, eu estou lendo o livro do Paulo On, eu dei de presente o livro para o João Carlos, no Amigo Secreto do Seminário ano passado, e esse ano eu ganhei de presente da Débora, de Dia dos Pais, esse livro. Que livro! Que livro! E eu estava lendo a parte lá, Deus fala na língua dos homens, é o nome do livro, pastor Paulo On, da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Campo Grande ou Cuiabá? Campo Grande. E eu estava lendo a parte dos profetas. É muito fácil hoje em dia as pessoas baterem no peito e falar assim, eu sou a voz profética da igreja. Eu sou o profeta aqui nessa igreja. E Paulo On vai tratar a respeito do ministério profético no Antigo Testamento, vai dizer, sabe o que um profeta tinha? Ele sequer tinha vontade, porque quando Deus mandava ele falar, ele simplesmente abria mão de tudo aquilo que ele era, da família dele, do lugar onde ele estava, de todas as coisas, só para dizer, assim diz o Senhor. E um profeta só era levantado no meio do povo de Israel quando a situação estava feia. E ele confrontava reis, confrontava poderosos, confrontava qualquer um que fosse. Então quando alguém dizer para você assim, eu sou profeta, desconfia, porque ser profeta não era fácil não, ser missionário não é fácil. Talvez a gente romantize a figura do missionário. Ele saiu da casa dele, ele foi para lá, ele está alegre, está feliz. Nós não imaginamos o que ele sente no coração.
Nós não imaginamos. O irmão Edelbrando, o pastor, o Marcos foram lá visitar eles, viram a realidade deles de perto. Pergunta para eles que estiveram lá perto, para saber o que é um ministério missionário, o que é isso. Só que eu tenho certeza, Júnior, também, que apesar de toda a dor que você sente lá, apesar de todo momento difícil que você vive, quando você voltar, você vai se lembrar do rosto de cada irmão de Afuá com alegria. Eu tenho certeza que você vai ficar igual bobo, de vez em quando, lembrando das coisas lá de Afuá, como Paulo aqui. Eu imagino Paulo se lembrando dos irmãos de Filipos, sorrindo igual que... Você já pegou alguém na sua casa, às vezes, sorrindo sozinho? A pessoa está quietinha assim, de repente ela começa a rir. Assim, o que foi? Você está ficando bobo? Está ficando doido? O que é? Não, nada não, deixa para lá, esquece. A pessoa trazendo ao coração lembranças que lhe traz satisfação. E isso vai encher seu coração, Júnior. Eu tenho certeza que lá na frente, você vai se lembrar dos irmãos de Afuá, vai se lembrar dos momentos de vida, vai se lembrar do bicitaxi pedalando, vai se lembrar do rio, vai se lembrar dos peixes, dos alimentos, vai se lembrar de tudo e vai se alegrar. E tudo isso que é dor, vai se transformar só em alegria. E mais ainda lá no céu, quando você se lembrar de tudo aquilo que você fez, eu tenho convicção que Deus vai dar tanta alegria no seu coração, que você não vai só sorrir e abraçar a gente, não, você vai pular, vai rolar, vai ficar doido, mais doido do que você já é. Porque Paulo é assim, Paulo é desse jeito, irmãos. Apesar dos açoites, dos naufrágios, das perseguições, nessa carta aqui ele mostra que as lembranças que ele traz no coração são lembranças alegres, são lembranças felizes. Não que ele não pudesse lembrar das tristezas dele. E ele faz isso lá em 2 Coríntios, quando ele joga na cara dos irmãos. Me desculpa usar essa palavra, mas joga na cara dos irmãos de Coríntios os sofrimentos dele. Eles dizem ser apóstolo, eu sou muito mais. Eles dizem que sofreu, eu sofri muito mais. Fui açoitado, passei naufrágio, passei frio, passei nudez, passei fome, fui perseguido, apedrejado. Ele lembra disso, ele não esqueceu disso. Mas a satisfação e a plena certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, dava essa alegria para ele. E é isso que a gente precisa aprender. Na nossa vida cristã, é Deus quem está no controle de todas as coisas. É Deus quem controla todas as coisas. Eu me lembro de uma expressão, alguns anos atrás eu sofri um acidente de carro. E eu estava dentro do carro, e estava de passageiro, estava eu e um colega de trabalho, a gente indo para Anápolis. E ali pouco antes do trevo de Teresópolis, na BR-153, BR-060, um caminhão prensou a gente contra a traseira de um outro caminhão, né? A gente ficou espremido. E eu me lembro que o rapaz estava comigo, passou bem perto da morte. Eu só tive, até hoje, só tenho essa cicatriz aqui, na minha mão, que um caco de vidro entrou, tive um pequeno corte na testa e fiquei com a perna prensada debaixo do painel do carro, né? Então ela ficou, durante muito tempo, ela ficou doendo. E eu me lembro que o rapaz estava comigo, ele chegou e disse da seguinte forma, ele falou assim, rapaz, mas foi muito pouco, né? Aí eu falei para ele assim, ó, Deus colocou a mão certinho assim, porque o carro fez um V, o carro se espremeu e fez um V, só sobrou espaço para nós dois sobrevivermos, mais nada. Só para os irmãos terem ideia, o encosto de cabeça do banco de trás do carro encostou no encosto de cabeça da frente, fez assim, encostou, e o carro ficou desse jeito assim. Era um Gol, ele ficou assim, parecendo um V. E o espaço que sobrou dentro do carro foi só para que eu e ele sobrevivêssemos. Mais nada. O para-choque do caminhão da frente ficou a menos de um palmo do meu rosto. A menos de um palmo do meu rosto. Quando eles me tiraram de dentro do caminhão. O rapaz ficou com o volante prensado aqui. E eu brinquei com ele, eu falei assim, Deus colocou a mão assim, falou, desse espaço aqui não passa. A medida exata para vocês dois sobreviver e carregar para o resto da vida que eu salvei vocês. Eu salvei vocês. Só isso. Saí com quase nada. E ainda me lembro, às vezes eu conto isso, até a Débora ri. Levaram a gente para o Hospital de Urgências de Anápolis. Quando chegou lá, a notícia do nosso acidente já havia chegado. E os médicos estavam se preparando. Quando o bombeiro chegou e viu o estado do carro, a primeira coisa que ele perguntou, onde colocaram os corpos? Primeira coisa, onde colocaram os corpos? Quem mandou tirar os corpos de dentro do carro? Aí o rapaz que estava do lado na rodovia virou, não, os corpos são esses dois aí, ó. Quando a gente chegou lá em Anápolis,
Os médicos já estavam com a foto do acidente no celular deles e estavam mostrando um para o outro. E quando a gente passou pelo corredor, chegando com o resgate, esses dois aí que estavam naqueles carros, meu Deus do céu, vocês estão vivos? Desse jeito. E eu acho engraçado, e a gente passando no corredor, tinha um rapaz, tinha um senhor, todo enfaixado, todo arrebentado, dos pés à cabeça, totalmente machucado. E eu perguntei para o médico que estava levando a gente para tomar antitetânica. Falei assim, o que aconteceu com ele? Ele foi acidente de carro também? Eu falei, não, caiu de bicicleta. Ele caiu de bicicleta e a gente saiu daquele acidente, ele está todo quebrado e a gente inteiro. Aí eu falei, não tem como não lembrar de Deus. Não tem como não se recordar de Deus. Não tem como não entender o que Deus faz na vida da gente, porque nos ama. Outro assunto que eu estava conversando ontem com a Cristina, e também peguei do livro do Paulo On, o amor que Deus sente por nós. Se você entender, se você olhar para o Antigo Testamento e ver como Deus ama o povo de Israel, você vai ter só uma percepção do quanto Deus te ama, do quanto Deus se preocupa com você, só um pouquinho, vai saber só um tiquinho, o quanto Deus se preocupa com você. Deus é como se fosse aquele pai, que mesmo o filho afundado em drogas, afundado na miséria, sabe que o filho vai sair de casa todo dia para ir para as ruas se drogar, se prostituir, mas é aquele pai que vai lá, busca o filho, traz para casa, dá banho, coloca ele na cama, alimenta ele, não deixa de amá-lo. No dia seguinte o filho vai fazer a mesma coisa. E Israel fazia isso. Israel fazia exatamente desse jeito. Deus trazia para perto de si, cuidava, alimentava, amava. Israel ia após outros deuses. Mesmo assim Deus amava. Por que eu estou citando isso e o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui a respeito de Paulo? Paulo tinha consciência de que coisas ruins acontecem a pessoas boas, de que Deus tem o controle de todas as coisas, mas a resposta de Paulo para Deus sempre era adorá-lo, sempre era ser grato, sempre era se colocar diante de Deus com satisfação, porque ele sabia exatamente quem era o Deus que ele servia. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, ele sabia que Deus era aquele pai que ia buscar o filho na sarjeta, mas não abandonava o filho dele. Jamais vai abandonar. Então, mesmo na dificuldade, ele jamais vai abandonar o seu filho. Talvez vocês tenham visto essa semana Obrigado, irmão. Obrigado, Alicinho. Adivinhou, tá com a goela sequinha. Talvez tenham visto essa semana um vídeo que mostra uma menina tetraplégica numa cadeira de rodas. Ela mal dá conta de falar. E o interlocutor pergunta para ela por que ela acredita em um Deus bondoso, em um Deus, se ela está naquela situação. A resposta dela é fantástica. Fantástica. Ela não restringe Deus à condição dela. Eu não preciso estar bem para saber que Deus é um Deus bom. Eu não preciso estar, com tudo dando certo para entender que Deus é um Deus bondoso. Deus não está limitado à minha condição, mas Ele sabe todas as coisas, Ele tem consciência de todas as coisas. É isso que Paulo sabe, é isso que Paulo está nos mostrando aqui. Irmãos, sofrer todos nós vamos sofrer, passar dificuldade todos nós vamos. Não adianta você achar que é o fato de você vir para a igreja que tudo vai passar a dar certo. É mentira quem te disse isso. Se alguém um dia disse para você que no dia que você viesse para a igreja tudo ia dar certo, tudo ia ficar bonitinho, tudo ia ser mil maravilhas, é mentira. Não vai ser assim não. Muitos de nós vão sofrer a vida inteira como Paulo sofreu. E olha, o chamado de Paulo, se você voltar lá em Atos no capítulo 8, capítulo 9, você vai ver que Paulo foi chamado para sofrer, porque Deus fala para ele, me importa que ele sofra por causa do meu nome. O chamado de Paulo foi para sofrer, só que mesmo assim Paulo era grato a Deus, tinha plena alegria no coração, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Por isso as lembranças que Paulo trazia no coração eram sempre boas lembranças. Por isso, nessa alegria ele intercede todos os dias, intercede todo momento, intercede pela igreja de Filipos a toda hora. Ele se lembra daqueles irmãos com alegria e coloca esses irmãos em oração. E ele não só se lembrava daqueles irmãos especificamente, mas se lembrava de todos, porque ele era um intercessor abrangente.
A intercessão dele rompia com as paredes de onde ele estava, rompia com a cela de onde ele vivia. E além, nas orações dele, ele não só se lembrava dos irmãos de Filipos, mas também dos irmãos que deram trabalho para ele lá em Corinto, para os irmãos mal agradecidos da Galácia. Ele se lembrava de todos eles nas suas orações, se lembrava de cada um deles. E ele não se esquecia das dificuldades. E interessante, os irmãos vão ver nas orações de Paulo algo muito interessante. Observa, pega todas as orações de Paulo e olha um detalhe. Todas as vezes que Paulo ora, ele nunca ora por si mesmo. Ele sempre ora pelos outros. Mas ele vive pedindo oração para que os outros orem por ele. E não ora para que ele prospere, mas ora para que o evangelho prospere, para que seja dada a ele a palavra de sabedoria, para que ele tenha controle, para que ele tenha o controle de Deus sobre a sua voz, para que ele proclame o evangelho. Paulo não pede por si mesmo. Ele não fala assim, orem por mim, para que vá tudo bem. A única coisa que ele pede para ele sair da cadeia para continuar pregando o evangelho. Paulo tem essa preocupação. Nas nossas orações, por vezes, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso. Não que você não deva, de forma alguma, claro que deve. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu sonho com isso. Não que você não deva. Mas, sabe qual que é a diferença aqui? E por que Paulo, ele é desse jeito? Porque ele teve o entendimento que ele é só um servo. E é um servo para servir outros servos. Ele tem a consciência que o ministério dele não é para ser servido. Apesar da alegria que ele tem dos irmãos de Filipos o ajudarem, contribuírem, servirem a ele no ministério dele, ele tem a consciência de que ele está ali não para ser servido, mas para servir. Por isso as orações dele são sempre para os outros. Raríssimas vezes, ou praticamente nunca, ele ora por si mesmo. Ele sempre ora pelos outros, porque ele sabe que os outros oram por ele. Tem uma frase que a Cristina fala, e eu gosto muito dela. Ela fala assim, que é bom saber que outras pessoas, além da minha mãe, oram por mim. Porque mãe sempre lembra dos filhos, né? Mas você imaginar que outras pessoas, além da sua mãe, oram por você, é gostoso, é bom. Você imaginar, Júnior, você imaginar lá em Afuá, que tem pessoas às vezes acordando de madrugada, lembrando de você nas orações. Isso dá uma força, não dá? Tem pessoas que acordam bem cedinho e vão lembrar do irmão Júnior e da irmã Cris, lá longe. Antes do Júnior falar de Afuá, eu nunca nem sequer tinha ouvido falar desse lugar. Nunca imaginei um lugar Afuá. Nunca. Mas ele está lá. E ele, somos nós lá. Quando nós oramos por ele, nós oramos por nós lá. Por isso que a gente precisa continuar orando. De madrugada, à tarde, de manhã, após o almoço, antes da janta, não importa. A gente sempre se lembrar, fazer com que essa nossa oração seja abrangente. Uma outra característica da intercessão de Paulo era que era uma intercessão humilde. Paulo é Paulo. Paulo não é Márcio. Paulo não é Mateus. Paulo não é Marcos. Paulo é Paulo. O maior líder cristão da história. Só que todas as orações dele eram súplicas e rogos. Ele chegava diante de Deus rogando, suplicando a Deus em humildade. Quanto mais conhecimento nós temos de Deus, mais humilde nós vamos nos tornar. Você sabe por quê? Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai saber que você é pequeno. Que por mais capacidade que você tenha, por mais dons que você tenha recebido do Espírito Santo, você é pequeno. Grande é Ele, bom é Ele, maravilhoso é Ele, fantástico é Ele. Não somos nós. O nosso ministério é como se fosse a lua. A lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E quem é o sol da justiça? Jesus. O meu papel é só refletir a luz dele. Eu não imito luz, eu não gero luz, só ele gera. Ele gera luz própria. Eu só reflito a luz que existe nele. E eu preciso sempre entender isso. Não é porque Deus me deu uma capacidade, me deu um dom, que eu sou especial, que eu sou bonitinho, que eu sou melhor do que todos. Muito pelo contrário.
Se Deus me capacitou para alguma coisa, foi no único intuito de eu servir a cada um de vocês. Por isso eu sempre vou ser menor do que aqueles que eu sirvo. Sempre. E é bom a gente ter isso em mente. Uma quarta característica da intercessão de Paulo, que era uma intercessão alegre. A alegria que Paulo sente é o reflexo do seu relacionamento com Deus, pois mesmo acorrentado em uma prisão de Roma ou Éfeso, não importa, a alegria ou o gozo era prova de que o apóstolo sabia quem estava no controle. E uma prova disso foi essa situação que nós lemos ainda há pouco, ele e Silas na prisão. O que eles fazem? O que eles fazem? Louvam, adoram. Isso é adoração. Seja bem-vindo, Alexandre, seja bem-vindo, Gabi. Ele sabia exatamente quem estava no controle. Por isso a resposta dele é só uma: adoração. O que é adoração, irmãos? Adoração é resposta. É como eu respondo a Deus, é como eu me porto com Deus, é como eu me reflito aquilo que eu recebo de Deus. São coisas boas? Eu respondo a Deus de uma forma. São coisas ruins? Eu respondo a Deus de uma forma. Isso é adoração. Por isso Paulo e Silas cantavam. Paulo e Silas não cantavam lá sentindo dor, sentindo a vergonha, sentindo o desprezo deles naquela cena. Eles não estavam cantando ali só porque queriam cantar, eles cantavam porque era reflexo daquilo que eles sentiam a respeito de Deus. Porque mesmo no momento mais difícil, o que vai surgir do seu coração é adoração. Mesmo nos momentos mais vergonhosos, mais complicados da sua vida, o que vai surgir no seu coração é gratidão. Porque você sabe que Deus está no controle. Por isso, a intercessão de Paulo é sempre alegre. Ele coloca os irmãos de Filipos diante de Deus com muita alegria. Essa carta, como a gente vai ver na sequência das aulas, né, que a irmã Zeni e o irmão Valmir vão estar alternando e trazendo esses estudos, ela tem, William Barclay, ele lista pelo menos 10 características dessa carta que sempre apontam para a alegria. Por isso ela é chamada da carta da alegria. O primeiro está no versículo 1, no capítulo 1, versículo 4. A alegria da oração cristã. Prazer em orar. Alguns dias atrás, o namorado da minha sobrinha, que mora lá nos Estados Unidos, ele é piloto de avião e ele vai muito para a Ásia. Ele disse que ele esteve lá na igreja do pastor Davi Yanshu, né? Se alguém já ouviu falar nele aqui, né? Na Assembleia de Deus, lá inclusive é a maior congregação do mundo. A congregação tem só 200 mil membros, só 200 mil membros. E lá existe um trabalho de oração 24 horas por 7 dias na semana. Lá eles oram, mas oram, tipo assim, se a gente for chamado para um culto de oração e ficar 2 horas de joelho orando, você pode ter certeza que a metade vai embora. Metade vai embora. Por que isso? Porque a maioria de nós não sente alegria quando oramos. Não temos prazer na oração. E Paulo deixa claro que ele sente alegria em orar. Não só orar, mas o viver o cristianismo para ele é satisfatório. Ele vive isso com bastante satisfação. Então lá no capítulo 1, verso 4, ele vai mostrar que há alegria na oração. No versículo 18 do mesmo capítulo, uma das alegrias que Paulo cita é ao ver Jesus sendo proclamado. Ele sabia que o evangelho estava sendo proclamado, estava avançando no Império Romano. E isso era motivo de alegria para ele. A alegria da fé. Nada mais desse mundo pode nos fazer mais alegres, né? No versículo 25. Se não há fé em Deus, não existe nada que possa nos fazer mais felizes. A alegria da unidade cristã, no capítulo 2, verso 2. Não há paz ou alegria na igreja se os irmãos não estiverem vivendo a unidade em Cristo. Como eu citei ainda há pouco, Max Lucado ele vai falar a respeito da unidade. A unidade já existe, é só praticar. Como é que se pratica a unidade dentro da igreja? Perdoando e amando. Só isso. Perdoando e amando. A receita é só essa. Alguém te feriu? Perdoa. E logo após isso, ama essa pessoa. Por vezes, a questão do perdão é uma questão bem polêmica dentro da igreja. Hoje eu não quero entrar em polêmica. Apesar de eu gostar de uma, hoje eu não vou fazer polêmica aqui. A questão do perdão, muitas das vezes, mas a pessoa me ofendeu, a pessoa me maltratou, sou obrigado a conviver com ela? Se ela é cristã, sim. Se ela é seu irmão na fé, sim, você é obrigado a conviver com ela.
E perdoar significa esquecer. Não lhe dar mais o direito de cobrar aquilo da pessoa. Se você perdoou ela, esquece. Você jamais vai poder cobrar dela aquilo novamente. Nunca. Ah, mas eu vou ter que conviver com ela. Vai. Sem mágoa no coração. Para piorar a situação. Sem mágoa no coração. Se a pessoa é uma pessoa que te violentou lá fora no mundo, cometeu alguma violência contra você, você é obrigado a conviver com ela? Não, não é obrigado a conviver com ela. Você não tem a mínima obrigação de conviver com ela. Mas se a pessoa se arrependeu, está aos pés de Cristo, mostrou sinais de arrependimento, mostrou sinais de mudança, você tem que sim conviver com ela e amar essa pessoa. Se a gente for lembrar no que Jesus fala a respeito do perdão para Pedro, ele diz para você perdoar quantas vezes a pessoa? Quantas vezes? 70 vezes 7, né? Que na verdade é um hebraísmo para dizer infinitas vezes. Só que o detalhe é o seguinte: 70 vezes 7 no dia. Naquele dia que a pessoa fez algo contra você, se ela fez de novo, você tem que perdoar. Se ela fez de novo, ela tem que te perdoar. Se você for em números absolutos, então 490 vezes que a pessoa te ofendeu naquele dia, você é obrigado a perdoar. No dia. No mesmo dia. Alzeni, imagina, o Emerson te apurrinhando o dia inteiro. E você tendo que perdoar ele. Não, você é esposa, tem que perdoar, não tem jeito, né? Mas imagina, vamos pegar um vizinho seu, te apurrinhando, jogando pedra no seu teto, os meninos lá, jogando pedra no seu teto, jogando suas roupas no chão, fazendo aquilo. Você tem que perdoar. 490 vezes, no mínimo, no dia. No dia. Perdão é algo muito sério, irmãos, muito sério. E a falta de perdão quebra a unidade. E se você voltar lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, você vai se lembrar de um detalhe. É a unidade que glorifica a Cristo e glorifica a Deus. Quando nós quebramos a unidade, nós deixamos de glorificar a Deus. A questão do perdão é o mal que ele causa a nós mesmos. O outro que fez mal contra nós, ele nem sabe, e não prejudica ele, mas nos prejudica. A ter comunhão com o Pai, porque é impossível manter comunhão com Ele, dizer que eu amo e que eu adoro, se eu praguejo meu irmão o tempo todo. Se eu lembrar dele ou que ele me fez algo, queima o meu coração, dói o estômago, eu odeio essa pessoa, eu não quero saber dessa pessoa. E a pessoa está indo e você está ficando. E você só vai se diminuindo. E não, é impossível você manter comunhão com o Pai, tendo o coração carregado de mágoa. Sem perdão. Impossível. É impossível. A pessoa diz, eu tenho comunhão com Deus, mas ele não tem. Não existe comunhão. João responde isso na lata. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Queria polêmica não, Dê. Eu sei que você gosta. Não, eu não gosto, mas foi a Olga. A gente estava aqui... assim, Márcio, você defende muito Paulo, viu? Eu não, defendo não. Sim. Não, eu defendo Barnabé. Eu sou do time de Barnabé. Tá, então tá bom. Sabe por quê? Porque Paulo ficou muito magoado com o João Marcos, viu? E aí? Mas lá no final, você vai ver que houve reconciliação. Aí foi o que a Olga falou, que quando ele ficou magoado com o João Marcos, é porque ele não estava ainda nesse... Foi o que a Olga falou, nesse patamar. Aí eu só lembrei de João Marcos. A Olga lembrou de algo mais tenso que Paulo fez. Fala aí, Olga. Ai, ai, ai. Não me comprometo. Exato. É porque, primeiro, a gente estava falando, eu não lembro em qual carta, eu acho que é em 2 Timóteo, lá nos últimos dias dele, né? Ele, na prisão, aquela prisão subterrânea em Roma, lá, etc. Que ele falou assim, Alexandre Latueiro, esse me causou muito mal. E teve outro que ele disse que entregou mesmo para... Mas o detalhe, e Russell Shedd inclusive explica isso de uma maneira bem interessante. Pode falar. Mas deixa eu só acrescentar uma coisa. Isso não tira a nossa admiração por ele. Deus me livre e guarde, né? Exato, algo assim não, ele era ungido mesmo. Porque ele também era humano, como a gente.
E acima de tudo, como a gente está lendo essa carta, essa igreja era muito especial para ele. Pessoas preciosíssimas. Ele, Paulo cita e você enfatizou. Ele enfatiza na carta aos Filipenses mesmo, que em todo lugar, mesmo ele estando longe, em outra cidade, em outra igreja, preso, os filipenses estavam sempre presentes. Sim. Né? No que culmina aquele 4:10, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Porque ele sempre foi suprido, por outros irmãos também, mas principalmente pelos irmãos de Filipos, né? Sim. Agostinho de Hipona, no livro Confissões dele, ele cita justamente isso, o motivo da alegria de Paulo. Quando ele vai falar sobre a alegria de Paulo, ele vai dizer assim, que a grande alegria que a igreja dos Filipenses trazia sobre o coração dele estava justamente nesse fato. Existe um detalhe que às vezes a gente não percebe. Quem já ouviu falar em Epafrodito? Quem já ouviu falar no tal de Epafrodito? Alguém já ouviu falar em Epafrodito? Meu Deus do céu, quem que é esse caboclo? Epafrodito era um irmão da igreja de Filipos. Esse irmão era o irmão que levava as ofertas da igreja de Filipos para Paulo. Era o irmão, e eu acho engraçado que você vê, na carta aos Filipenses ele vai dizer assim, quando Epafrodito vos for restituído, ele será motivo de alegria para vocês. Epafrodito era quem trazia e levava as notícias de Paulo. Era quem levava as ofertas para Paulo, entregava, ouvia as notícias de Paulo e levava para a igreja de Filipos. Olha o papel desse irmão. Esse irmão era o mensageiro da alegria. Imagina toda vez que Paulo via Epafrodito, ele sabia que trazia notícias da igreja de Filipos. Não existia telefone, hein? Não existia e-mail. Quem levava era o irmão Epafrodito. Ele levava, só um instantinho, André, ele levava a notícia e as ofertas, e depois quando ele voltava, ele levava as notícias de Paulo. A igreja, Epafrodito era aquele irmão, como Tíquico, né? Em Éfeso. Tíquico também era aquele irmão que levava a alegria, trazia a alegria. Ele era o mensageiro. O papel de Tíquico era só levar as cartas. Ele pegava as cartas de Paulo, levava para a igreja de Éfeso, levava para Laodiceia, levava para Tessalônica, fazia isso. E Epafrodito não, especificamente Epafrodito só levava a carta para os irmãos de Filipos. Fala, André. Interessante a gente saber também que Paulo, ele sentia bem mais alegria e mais tranquilidade quando ele recebia as ofertas da igreja de Filipe, não das outras igrejas. Parece que ele entendia que era algo que era 100% uma providência de Deus mesmo, né? Às vezes quando recebia de outra igreja, ele ficava meio desconfiado, né? De Filipe não, ele recebia todas essas ofertas, né, com gozo, com alegria, por saber que era providência divina dele. Sabe uma das coisas que eu acho muito interessante, e a gente vai concluir aqui também de uma maneira muito legal. Pode falar, Zeni. Rapidinho, só voltando na questão de João Marcos e Barnabé e Paulo, que ali a gente vai ver que quem era o maduro era Barnabé. E a confusão maior foi de Paulo com Barnabé. Então Barnabé ensina tanto a Paulo quanto a João Marcos a lidar com a situação ali. Paulo vai dizer, então você vai com ele que eu vou com Silas para cá. Mas dessa forma a gente vai ver a maturidade de Barnabé, que é o tempo todo é ele que caminha com Paulo, dando exemplo, mostrando e ensinando, que a gente sabe que foi um tempo. Não foi hoje e amanhã ele já estava lá, né? Então esse processo que a gente vive hoje, é um dia todos nós temos esse problema com o perdão, na questão de ser grato ao outro que faz algo por nós, porque a carta de Paulo a Filipenses, ele demonstra tamanha gratidão, tanto que a igreja que mais ofertava, ele aceitava a oferta deles, porque ele entendia o amor que aqueles irmãos tinham por ele. Não era um amor fingido. Não era um amor fingido, era um amor verdadeiro. Então eles entendem tudo aquilo que ele viveu ali com eles. Ele não lembra, igual você disse, ele não lembra das tristezas, do que ele viveu ali, mas ele lembra da alegria. Mas isso ele aprendeu diariamente. E essa é a nossa caminhada, esse é o nosso processo. Talvez a Zeni se lembra, o André se lembra, o Delbrando. Um dia a gente, no seminário, a gente ficou um tempão discutindo, né, a respeito de Paulo, Barnabé, João Marcos, Pedro. E a gente chegou à conclusão de que o cara é Barnabé. Ele era o cara. Por isso eu sou do time de Barnabé e não de Paulo. Porque das mãos de Barnabé surge Paulo. Exatamente. Das mãos de Barnabé surge João Marcos, que é o evangelista Marcos, foi o primeiro evangelho escrito.
Ele vai aos pés de Pedro em Roma e escreve o evangelho. A partir do evangelho de Marcos veio o evangelho de Mateus e veio o evangelho de Lucas. A gente vai ver que tem muita similaridade nesses 3 evangelhos. O evangelho de João é completamente diferente. Mas olha só, quem surge das mãos de Paulo faz a diferença na igreja. De Barnabé. Faz a diferença na igreja. E realmente a gente precisa sempre de pessoas, andar ao lado de pessoas maduras na fé, pessoas que tenham consciência. Barnabé era um cara completamente desapegado de qualquer coisa. Simplesmente ele pega todas as riquezas dele, coloca aos pés dos apóstolos e vai seguir. Ele vai para a igreja de Antioquia e de lá ele começa o ministério missionário. A igreja de Antioquia se torna a primeira igreja missionária. Ó, tá vendo? O Júnior é fruto de Antioquia. Lá começa tudo. Então a gente vê que Barnabé era o cara que fazia com que a igreja fosse diferente. Mas a Bíblia cita muito pouco ele. Porque na verdade os verdadeiros heróis, eu estou usando a palavra herói de um modo errado, mas os verdadeiros heróis da igreja são aqueles que não são vistos. São aqueles que não são vistos. Charles Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, só que ele tinha um segredo. Todas as vezes que ele ia pregar, existia um grupo de irmãos que oravam para que Deus falasse por meio dele. Sempre. Todas as vezes. Olha, as pregações de Charles Spurgeon são fantásticas. São muito simples, são muito objetivas, são muito diretas. Não à toa ele é chamado de o príncipe dos pregadores. Mas sempre havia um grupo imenso de irmãos que não estava ouvindo a pregação dele no momento que ele estava pregando, mas estava de joelho falando: Deus, fala por meio do teu servo, ensina o teu povo. E Charles Spurgeon revolucionou a igreja na Inglaterra. Revolucionou. Só por meio da pregação. Mas porque existiam pessoas que pregavam que oravam dia após dia para que Deus falasse por meio deles. Vamos continuar aqui, senão o horário avança aqui. Existe uma palavra muito interessante do capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 8, que diz o seguinte. Vamos lá. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. A lembrança que Paulo tem, em primeiro lugar, é da cooperação que os irmãos de Filipos têm com o ministério dele. E o que é ser cooperador no Evangelho? Às vezes a gente pensa assim, não, ser cooperador é ofertar lá para o Júnior ficar lá em Iafuá fazendo o trabalho dele lá e mais nada. Estou fazendo a minha parte, estou contribuindo e é o que importa. Júnior, o dinheiro faz a diferença para você lá, as contribuições com certeza fazem. Mas eu acredito que se a gente orasse muito mais, o seu trabalho lá seria mais efetivo e teria muito mais sucesso do que a oferta que a gente dá. O financeiro é muito importante, ainda mais que o custo de vida lá é muito grande. Mas a maior alegria é quando um irmão que você não conhece passa um áudio orando por você. Só isso. Só isso. Chora não, Júnior. Só isso. Cooperador no Evangelho. E é interessante, a palavra que Paulo utiliza aqui é uma palavra que muitos de nós conhecem ela. Koinonia. Quem já ouviu falar em koinonia? Não o ministério koinonia de louvor que existia, acho que era em Brasília, se não me engano. Não é o koinonia não, é outra koinonia. E a palavra koinonia, ela tem diversas traduções. Entre elas, participação, intercurso, benefício pecuniário ou não, comunicação, ação, comunhão, contribuição. Geralmente, nós mais traduzimos a palavra koinonia por comunhão. Só que nesse aspecto aqui, era daqueles que participavam junto com Paulo. A participação dos irmãos de Filipos no ministério de Paulo era ativo. Não era só oferta, como eu falei para os irmãos. Epafrodito saía da cidade de Filipos, ia onde Paulo estivesse, levar notícias da igreja.
E isso com certeza consolava imensamente o coração de Paulo, porque Paulo sabia que tinha plantado uma igreja que era uma igreja que, apesar de pobre, era uma igreja próspera, era uma igreja cristã, que praticava o verdadeiro cristianismo. Até mais ou menos o ano 400 depois de Cristo, essa igreja ainda existia. Depois ela foi destruída por causa de perseguições e por causa também de perseguições, não, perdão, de invasões, né? Primeiro foram os bálticos, né, invadiram a região no ano 400 e alguma coisa e destruíram boa parte do que existia ali. Entre isso, destruíram a igreja de Filipos. Mas os frutos dessa igreja permanecem nas nossas mãos até o dia de hoje, quando nós lemos essa carta. E a participação da igreja de Filipos no ministério de Paulo não era só contribuindo, porque eles não só contribuíam com o ministério de Paulo. A gente vai ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, que a contribuição dos irmãos de Filipos também era para os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. E o detalhe, que se você for lá em 2 Coríntios 8, você vai ver que eles insistem. Paulo diz para eles o seguinte: irmão, vocês podem ofertar, mas não preocupa não, vocês não têm condições. Não, nós queremos. Paulo diz que eles insistiam em ofertar para as igrejas, para a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldade naquele momento. Existia uma insistência muito grande da parte dos irmãos de lá, para que eles recebessem a oferta deles. Só que não só a oferta, mas as orações, a participação, o amor. A igreja de Filipos, ela amava os irmãos em qualquer lugar do mundo. Ela contribuía com o ministério de Paulo, participando ativamente do ministério de Paulo, não só pecuniariamente. E é isso que a gente precisa ter um entendimento. Não é só enfiar a mão no bolso, colocar no ofertório e achar que não, eu fiz a minha parte. Mas é muito além disso, tem que ser muito além disso. Por isso essa igreja era o grande motivo da alegria na vida do apóstolo. Para terminar, existe no versículo de número 4, deixa eu ver se é o 4 mesmo. No versículo 9. Versículo 9, a oração de Paulo pelos irmãos de Filipos. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. No verso 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o amor aumente. Se tem uma coisa que não tem limite para crescimento no coração do cristão, é o amor. Não existe limite para o amor. Quanto mais você amar, mais você deve amar. Quanto mais amor você conhecer, mais amor você precisa dar. Quanto mais amor você receber, mais você precisa contribuir com esse amor também. Amor não tem limite no coração do cristão. E um detalhe interessante é que ele diz o seguinte, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Se você diz amar a Deus e não conhece a Deus, você está mentindo. Se você quer conhecer a Deus, você vai amá-lo. Se você amar a Deus, você vai conhecê-lo. É redundante. Não tem como conhecer a Deus e não amá-lo. Não tem como amar a Deus sem conhecê-lo. Não tem. Todo conhecimento que nós adquirimos a respeito de Deus redunda em amor a Deus. Responde em amor a Deus. Quanto mais sabemos a respeito desse Deus, mais o amamos. Quanto mais amamos a esse Deus, mais queremos conhecê-lo. Há uns 20 e tantos anos atrás, eu conheci uma moça ali no setor sudoeste. E eu não vou dizer que foi paixão à primeira vista não, porque ela me ignorou. Ela olhou para mim assim com desprezo. Só olhou desse jeito. Tá bom, fazer o quê, né? Eu lembro até hoje, do jeito que ela... Não vou descrever o jeito que ela estava não, porque ela briga comigo. E ela... Eu confesso que eu me interessei logo de cara, né? Ela não. E fui atrás, fui tentar saber onde ela estava. Por coincidência, no dia resolvi ir para uma igreja. Quando eu chego lá na igreja, quem está lá? Ela. Só que eu não juntei o nome à pessoa. Para mim eram duas pessoas distintas. Aí eu fiquei confuso. Será que aquela lá ou essa aqui? E fiquei... Meu Deus do céu, essa daqui, nossa. Eu falei, nossa, eu quero essa, mas aquela lá eu também quero. Como é que eu vou fazer? Não, porque me apresentaram aquela lá como Tininha, né? Falaram, essa aqui é a Tininha. E a outra era a Isabel Cristina. E eu fiquei maluco, né? Eu não sabia quem que eu queria. Se era a Tininha ou se era a Isabel Cristina. E eu fiquei doido. Falei, meu Deus do céu, eu quero.
Mas qual que eu quero? Eu não posso ficar com as duas, eu quero pelo menos uma delas, né? E tudo bem. Fui devagarzinho me aproximando, tentando chegar perto. Aí cheguei. E a primeira coisa que eu quis foi conhecê-la. Saber quem ela era, saber do que ela gostava, saber sobre o que ela queria conversar. E fui me aproximando. Isso foi se transformando em amor, porque quanto mais eu conhecia ela, mais eu gostava dela. Quanto mais eu me aproximava dela, mais eu queria estar próximo dela. Tanto que em 1 ano e 1 mês, nós dois já se juntou e falou, nós vai casar, mulher. Eu quero a Tininha e quero a Isabel Cristina, e eu vou ficar com as duas. E fiquei. Agora em janeiro vai fazer 24 anos que a gente está casado. 24 anos. E cada dia que eu conheço ela mais, apesar dela brigar o tempo todo comigo, mas mais eu gosto dela. Porque cada dia que passa eu conheço ela mais, conheço ela melhor. E sei exatamente quem ela é e o que ela... Eu confesso que eu sou horrível para responder às vezes as coisas que ela quer, as expectativas dela. Eu sou péssimo nisso. Aí eu fico tentando sondar. Mas eu estou tentando aprender ainda, né? 24 anos depois ainda estou tentando aprender. Mas o que eu quero dizer é isso, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer conhecer. E o nosso relacionamento com Deus tem muito a ver com isso. Muito a ver com isso. Quanto mais a gente se dedica em conhecer a Deus, mais a gente aprende a amar a Deus. Uma palavra muito interessante que eu acho que vale aqui, só para a gente finalizar. A palavra que Paulo diz aqui a respeito de pureza, no grego ele usa a palavra eilikrines, que é a junção de duas palavras, eili e crines. Eili significa, tem a ver com sol, com luz, e crines julgar, ou seja, julgar a luz do sol, ou julgar a luz. Uma figura muito interessante que eu achei, seria como se fosse um vidro muito transparente quando colocado sob o sol. Ele pouco interfere na passagem da luz, ou quase não interfere na passagem da luz. A luz passa por ele, como se nada tivesse no caminho. Então, quando Paulo vai dizer aqui que ora para que os irmãos de Filipe sejam cada vez mais puros, ele quer dizer que todos aqueles que olhem para ele, julguem eles como transparentes, como simples. E é esse o desejo de Paulo para os irmãos de Corinto. E esse tem que ser o nosso desejo para as nossas próprias vidas. Para que a gente seja transparente, a gente seja completamente transparente nos nossos relacionamentos, naquilo que nós somos na nossa vida. Que as pessoas olhem para nós e vejam realmente pureza nas nossas vidas. Mas a gente só vai ser puro a partir do momento que nós conhecemos a Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos qual é a vontade dEle para as nossas vidas. E com certeza, quando você ama a Deus, você não vai fazer coisa que desagrada a Deus. Você não vai agir de maneira que seja ruim para Deus. Você não quer. A última coisa que eu quero na vida é entristecer a Cristina. A última coisa. Eu sei que às vezes eu entristeço ela, eu sei que às vezes eu chateio ela, mas não é por meu desejo. Às vezes eu faço porque eu sou um idiota. Às vezes faço porque eu sou um bobo, porque eu sou um tolo. Da mesma forma com Deus, às vezes a gente faz algumas coisas que entristecem a Deus, não porque a gente quer entristecer a Deus, mas porque a gente é tolo, porque às vezes a gente é bobo. Às vezes a gente dá mais valor ao nosso desejo, ao nosso egoísmo, do que à vontade de Deus, sem perceber que a vontade de Deus é perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Isso é crescer em conhecimento, isso é crescer em amor. Paulo deu algumas dicas muito interessantes para nós hoje, e nos mostrou o quanto nós podemos crescer, sermos alegres, sermos felizes, quando nós servimos a Deus, quando nós damos o nosso coração a Deus, quando nós entregamos a vida a Ele. Nós vimos aqui a respeito de sentimento. Lembranças ruins sempre vão vir, mas é muito importante que a gente coloque no coração os melhores momentos, para que o nosso coração seja cheio de alegria, seja cheio de satisfação. Paulo nos dá a dica exata, irmãos. Momentos ruins, dor, sofrimento, vai ter sempre no coração da gente. Mas tenta se lembrar dos bons momentos que você viveu. Quando alguém te machucar, lembra das coisas boas que essa pessoa fez para você. Quando alguém falar alguma palavra que te fira, lembra de que essa pessoa um dia contribuiu com você, te ajudou. Lembre-se disso e não dos momentos ruins. Paulo escolheu não se lembrar dos açoites nus numa praça pública que ele sofreu, mas se lembrou da amizade, da alegria, do amor e do carinho que cada irmão da cidade de Filipe sentia por ele. Essa é a dica que ele deixa para nós hoje. Na semana que vem vão vir mais dicas de Paulo, para como a gente ser melhor nas nossas vidas. Essa carta aos Filipenses, ela vai trazer muitas coisas para a nossa vida práticas.
aquilo que você pode fazer agora mesmo, nesse momento. E eu espero que Deus nos abençoe muito nesse tempo que a gente vai estar discutindo a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. Da mesma forma que Ele tem nos abençoado desde agosto de 2019, foi agosto de 2019 quando a gente começou a falar a respeito da carta de Paulo aos Romanos. E desde então a gente tem destrinchado a respeito do apóstolo Paulo. Eu não defendo Paulo não, viu, Dê? Não defendo não. Eu defendo outros. Mas Paulo, é que Paulo também é complicado, né? Paulo é difícil. Paulo é fantástico, mas tá bom. E ele é um ser humano. Eu acho mais legal de Paulo que ele era realmente ser humano. Ele não foi um super crente, ele não foi um super herói, ele não foi alguém assim super especial com poderes como se fosse um homem de ferro. Ele foi alguém frágil, alguém que sentiu dor, sentiu frio, sentiu fome, igualzinho nós sentimos. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse dia e que o dia de domingo hoje seja um dia repleto de bênçãos. Vamos ficar de pé para a gente fazer uma última oração aqui de agradecimento antes de passar para os irmãos cantarem. Lembra que todo o nosso sentimento ruim, todos os nossos momentos difíceis foram trocados na cruz. Tá? As nossas dores foram levadas por Ele. Jesus assumiu todo o sofrimento em nosso lugar. Então, se a gente sofre um pouquinho, como diz o próprio Paulo, não são nem para se comparar com a glória que há, que cada um de nós há de ver. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, com gratidão no coração, te louvamos, Senhor. Nessa manhã aprendemos, Senhor, que adorar é responder a Ti, Senhor. Responder com a nossa vida em relação a toda circunstância em que nós fomos colocados. Nessa manhã aprendemos, Senhor, que as lembranças sempre vão ser boas quando nós escolhemos que elas sejam boas, Senhor. Quando nós colocarmos no coração que precisamos estar satisfeitos, precisamos estar felizes, precisamos estar contentes no nosso relacionamento contigo, Senhor. Nessa manhã aprendemos que a unidade já existe, que apenas precisamos praticá-las por meio do perdão, por meio do amor. Que, meu Deus, tudo isso que aprendemos aqui nessa manhã, possamos praticar verdadeiramente. Que esta comunidade, Senhor, possa ser exemplo, assim como Filipos, a igreja de Filipos foi exemplo para Paulo, onde quer que ele ia. Que nós possamos ser para os nossos irmãos, para o Júnior lá em Afuá, para o nosso pastor Emerson e para outras pessoas, para a nossa vizinhança. Que nós sejamos exemplo de uma igreja verdadeira, de uma igreja genuína, de uma igreja cristã, Senhor. Que possamos amar os nossos irmãos quando estiverem em dificuldade, que possamos amar os nossos irmãos quando estiverem bem, que possamos amar os nossos irmãos quando estiverem, Senhor, em qualquer situação, não importa, mas que em nós haja, Senhor, o verdadeiro amor cristão, um amor que se importa, um amor que se preocupa, um amor que ora, Senhor, que ora pelas necessidades uns dos outros, ó Deus, um amor que é realizado por meio de amizade, por meio de carinho, por meio de afeto, Senhor. Que nas nossas lembranças haja o rosto de cada um dos nossos irmãos aqui, e que nas nossas orações possamos nos lembrar dos nomes de cada um deles, das necessidades de cada um deles, Senhor, da gratidão de cada um deles. Isso nós pedimos, Senhor, convictos de que o Senhor nos ouves, em nome do Teu Filho Cristo Jesus. Amém.